Eu nunca imaginei que minha irmã fosse me dar um tapa tão forte que todo o terminal de Los Angeles ficaria em silêncio. Num segundo eu estava conferindo o horário do embarque, no seguinte, a mão dela estalou no meu rosto com força suficiente para fazer 200 pessoas virarem a cabeça ao mesmo tempo. Celulares se levantaram, olhares se fixaram, e antes que eu conseguisse respirar, meus pais correram não para me ajudar, mas para me culpar de novo. Eles não faziam ideia de que eu era quem tinha pago toda a viagem para o Havaí, nem que 5 minutos depois eu tomaria uma decisão que deixaria todos os passageiros boquiabertos e minha família completamente presa no aeroporto. Meu nome é Rose Morrison e, durante a maior parte da minha vida, as pessoas me descreveram como a responsável. A filha estável, a irmã mais velha tranquila, a garota que nunca discute, nunca reclama, nunca causa problemas. É engraçado como uma reputação pode te prender, como pode virar um papel que você não lembra de ter escolhido, mas que todos esperam que você interprete para sempre. Crescendo na nossa casa em Los Angeles, minha irmã Jéssica era faísca barulhenta, emocional, dramática de um jeito que meus pais achavam encantador. Eu era quieta, a que resolvia tudo. Se Jéssica chorava, eu consolava. Se ela fazia besteira, eu encobria. Se meus pais precisavam de algo, nem perguntavam para ela, vinham direto a mim. Eu dizia a mim mesma que era amor, responsabilidade, família. Mas em algum ponto, já perto dos meus 28 anos sendo a filha confiável, o custo começou a aparecer. Trabalho com análise de marketing em uma empresa de tecnologia, o tipo de emprego em que você passa mais tempo com planilhas do que com pessoas. Paga bem o bastante para que, quando a ideia do Havaí surgiu, bancar a viagem inteira não parecesse um peso. Parecia normal, esperado até. Eu pensava que era um presente. Algo legal para fazer pelos meus pais, que não viajavam há anos. Algo generoso para Jéssica, que dizia precisar de uma pausa da vida estressante de trocar de emprego a cada poucos meses e postar frases motivacionais online. 5 semanas atrás, no jantar de família, Jéssica levantou com uma taça de champanhe e anunciou que estava presenteando todo mundo com uma viagem ao Havaí. O rosto dos meus pais se iluminou como manhã de Natal. Minha mãe cobriu a boca, surpresa. Meu pai começou a se gabar na hora, dizendo o quanto estava orgulhoso dela. Jéssica olhou para mim através da mesa, sorriu e articulou um obrigada, como uma piada particular. E eu ri, porque é isso que eu faço. Eu continuei planejando, pagando, organizando o hotel, o carro, os passeios, os voos, assentos premium porque as costas do meu pai doíam, quartos separados porque Jéssica precisava de espaço. Eu repetia para mim mesma que não importava se ninguém soubesse. Dizia que família não precisa de crédito. Mas a verdade é que algo dentro de mim apertava um pouco toda vez que Jéssica recebia elogios por algo que não fez. Toda vez que meus pais ignoravam minhas contribuições como se fossem automáticas. Toda vez que Jéssica fazia um comentário maldoso sobre eu ser séria demais enquanto eu carregava cada responsabilidade adulta da família. Ainda assim, eu esperava que essa viagem fosse diferente. Talvez ficar longe de casa, talvez a brisa do oceano, talvez uma semana fora da nossa rotina pudesse suavizar nossas arestas. Talvez a gente conseguisse realmente aproveitar alguma coisa juntos, como uma família. Era nisso que eu estava pensando na manhã em que saímos, de pé no terminal, café na mão, cartão de embarque aberto no celular, acreditando que finalmente aquela viagem seria a pausa que todos nós precisávamos. Eu estava enganada. Tão enganada que, em questão de minutos, tudo o que eu acreditava sobre minha família desabou. No momento em que a mão da Jéssica acertou meu rosto, o som estalou pelo aeroporto como uma bandeja caindo no chão. Por um segundo, tudo dentro de mim ficou silencioso até a parte que sempre tentava entendê-la. Minha bochecha ardia. Mas o que doeu mais foi ver meus pais correndo na nossa direção com aquela mistura familiar de pânico e irritação direcionada inteiramente a mim. O que você fez com ela, Rose? Meu pai disparou antes mesmo de olhar para o meu rosto. Eu abri a boca para responder, mas Jéssica foi mais rápida. Ela enterrou o rosto no ombro da minha mãe, a voz tremendo no momento exato. Ela está arruinando a viagem a semana inteira. Eu não aguento mais. A mentira escorregou tão naturalmente que mal me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a velocidade com que meus pais acreditaram de novo. Minha mãe afagou os cabelos da Jéssica, lançando um olhar de reprovação por cima do ombro. Por que você não pode simplesmente deixar sua irmã aproveitar?
Lá estava ele, o roteiro que vínhamos interpretando desde a infância. E ali, no Terminal 4, cercada por desconhecidos nos filmando, todas as memórias antigas começaram a voltar. Pesadas, humilhantes, inegáveis. A festa de formatura. Jéssica mal tinha passado no ensino médio, mas queria uma grande comemoração como todos os outros. Nossos pais não tinham dinheiro, então eu paguei silenciosamente pelo bolo, pelas decorações, pela tenda no quintal. $2.000. Jéssica fez um discurso inteiro agradecendo à mamãe e ao papai por tudo que lhes fizeram. Todos aplaudiram. Minha mãe chorou. Meu pai a abraçou. Eu fiquei ali perto da churrasqueira segurando uma bandeja de hambúrgueres, sorrindo como se nada daquilo importasse. O apartamento. 2 anos depois, ela conseguiu aprovação para um lugar fofo perto do centro porque eu fui a fiadora. Ela caminhou pela sala vazia girando as chaves, contando no Instagram o quanto estava orgulhosa de finalmente ser independente. Nunca mencionou que a única razão pela qual a aplicação dela foi aceita era porque meu crédito sustentou tudo. O noivado. Ela ficou noiva por 4 meses inesquecíveis de um cara que amava o drama dela até parar de amar. Ela me ligou chorando por causa do anel que queria, mas não podia pagar. Emprestei $5.000. Ela comprou o anel, postou online com uma citação bíblica e, quando o relacionamento terminou, ela ficou com o anel. Nunca me pagou. Nunca sequer tocou no assunto. E os presentes? Todo aniversário, todo feriado, eu comprava presentes em nome das duas porque ela dizia que estava sem dinheiro ou sobrecarregada ou ocupada. Durante anos, minha mãe acreditou que Jéssica era melhor em escolher presentes do que eu. Mas o flashback que mais doeu foi aquele jantar de família, 5 semanas atrás. Jéssica ergueu a taça, sorriu docemente e disse: "Eu vou levar todo mundo para o Havaí." Partimos em junho. Tudo pago. Minha mãe ofegou. Meu pai disse que ela era incrível. Jéssica absorveu os elogios como quem se aquece ao sol. E então ela olhou diretamente para mim e articulou um obrigada com aquele sorrisinho que ela achava que ninguém percebia. Lembrei do calor subindo no meu peito não de orgulho, mas de algo mais apertado, mais pesado, algo que parecia ressentimento, embora eu odiasse admitir. E agora estávamos ali, no meio de um aeroporto lotado, repetindo a mesma cena pela 1000ª vez. Jéssica faz o papel de vítima. Meus pais a defendem. E eu sou a vilã por padrão. Peça desculpas, disse meu pai, se colocando entre nós como um árbitro. Faça direito. Minha bochecha ainda pulsava, mas eu engoli. Eu sempre engolia. Eu não fiz nada, sussurrei. Rose. A voz dele desceu para aquele tom baixo e decepcionado que ele usou comigo a vida inteira. Você fez sua irmã chorar. Conserte isso. Eu olhei para Jéssica rímel perfeitamente borrado como se tivesse ensaiado e algo dentro de mim mudou. Não raiva. Ainda não. Algo mais silencioso, mais frio, uma realização. Nada do que eu fiz em 28 anos tinha equilibrado a balança. Nem as viagens, nem o dinheiro, nem os favores, nem o silêncio. E naquele momento, de pé sozinha no meio de 200 estranhos, eu entendi uma coisa com absoluta clareza: se eu continuasse interpretando o papel que escreveram para mim, eu acabaria perdendo a mim mesma por completo. Por um momento, depois da ordem do meu pai em conserte isso, eu simplesmente fiquei parada, sentindo o calor do tapa da Jéssica irradiar pela minha bochecha. A ardência era forte, mas não foi ela que fez meus olhos embaçarem. Foi a percepção de que, depois de tudo que eu tinha feito, cada sacrifício, cada ato silencioso de amor, nada tinha mudado. Nem um pouco. O terminal parecia alto demais, de repente malas rolando, máquinas de café chiando, anúncios ecoando no alto-falante. As pessoas ainda olhavam, algumas fingindo que não, outras cochichando atrás dos celulares. Um agente do TSA chegou a olhar na minha direção, como se não soubesse se devia intervir. Respirei fundo. O ar entrou trêmulo. Saiu pior ainda. Eu preciso de 1 minuto, murmurei. Meu pai fez um gesto impaciente. Tá, mas não se afaste muito. Vamos embarcar daqui a pouco. Jéssica fungou dramaticamente nos braços da minha mãe. Só mantém ela longe de mim. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse o perigo.
Virei e caminhei em direção aos banheiros. Não rápido, nem teatral, mas devagar, como alguém tentando se equilibrar depois de um golpe que não viu chegar. Minhas mãos tremiam. Pressionei uma delas contra minha bochecha. Queimava. Não pelo tapa, mas pela humilhação. Cheguei perto das máquinas de venda automática, num canto mais silencioso, encostei na parede fria de azulejo e fechei os olhos. E foi aí que a clareza começou a cortar a névoa. Lembrei do sorriso debochado da Jéssica no jantar quando ela anunciou a viagem para o Havaí como se fosse presente dela. Lembrei das lágrimas orgulhosas da minha mãe. Lembrei do meu pai dizendo aos amigos que Jéssica finalmente tinha colocado a vida nos trilhos. Lembrei de todos os anos em que eu mantive tudo de pé enquanto era tratada como um pensamento secundário. E então lembrei de algo mais. Eu era quem tinha pago cada voo, cada quarto, cada reserva, cada conta. Não a Jéssica. Não meus pais. Eu. Meus olhos se abriram. O tremor nas mãos simplesmente parou. Peguei meu celular e abri o e-mail. A confirmação dos voos estava bem ali. Meu nome, meu cartão, meus pagamentos. Depois o hotel, o carro alugado, os passeios, todas as contas, tudo meu. Tudo no meu cadastro. E então uma ideia, quieta, simples, perfeitamente legal, deslizou pela minha mente. Um limite, não vingança. Uma linha que eu deveria ter traçado anos atrás. Abri o aplicativo da companhia aérea e puxei o código da nossa reserva. 4 assentos, 4 nomes, uma pagadora. Meu coração ainda batia forte, mas o ritmo tinha mudado. Não era mais pânico. Era controle. Dei mais alguns passos para dentro do canto, longe do fluxo de passageiros, e apertei o botão de chamada. Uma voz calma atendeu: "Como posso ajudar hoje?" E, com uma respiração firme, eu disse: "Preciso fazer uma alteração em uma reserva." Sem raiva, sem gritos, sem teatro, apenas uma escolha. A escolha de parar de financiar pessoas que se recusavam a me enxergar. Enquanto a atendente abria as passagens, lancei um olhar para o portão distante. Minha família estava sentada junta, unida, rindo baixinho agora que a tempestade deles tinha passado. Jéssica mexia no celular, provavelmente conferindo batom. Meus pais pareciam aliviados, satisfeitos de que o problema tinha se afastado. Eles não faziam ideia de que, pela primeira vez na minha vida, eu não estava voltando para eles em pedaços. Eu não estava voltando para pedir desculpas. Eu não estava voltando para manter a paz. Eu voltaria como alguém que eles nunca tinham visto antes. Alguém que finalmente entendia o próprio valor. A atendente me colocou em uma breve espera. Uma música instrumental suave tocava nos meus fones. Fiquei ali naquele canto quieto, o azulejo frio pressionando minhas costas, sentindo meus batimentos se ajustarem a algo estável, intencional. Eu nunca tinha me sentido tão calma em um momento assim. Nem quando Jéssica chorava para escapar das consequências. Nem quando meus pais me repreendiam por coisas que eu não fiz. Nem quando eu pagava contas que não eram minhas. Pela primeira vez, o silêncio não sufocava. Libertava. A agente voltou. Certo, estou com a sua reserva aberta. 4 passageiros para Honolulu. Como posso ajudar? Engoli seco, mas minha voz não tremeu. Eu gostaria de cancelar 3 das passagens. Houve uma pequena pausa. 3 passagens? Sim. Mantenha apenas a de Rose Morrison. Outra pausa, desta vez mais longa. Entendido. Haverá taxas de cancelamento, mas o crédito de viagem será devolvido à sua conta, já que o pagamento foi feito pela senhora. Perfeito, respondi. Pode prosseguir. E com uma série de cliques do outro lado da linha, assim mesmo, o equilíbrio de poder na minha família mudou pela primeira vez em 28 anos. Quando a confirmação do cancelamento chegou na minha caixa de entrada, eu encarei por um instante. 3 nomes a menos. 3 pessoas que tinham usado meu silêncio como permissão por tempo demais. Eu não estava com raiva. Não mais. Eu estava decidida. Em seguida, abri a reserva do hotel no aplicativo 2 quartos conjugados com vista para o mar, 4 hóspedes, meu cartão de crédito.
Toquei no número e falei com uma mulher simpática que se apresentou com um sotaque suave das ilhas. Como posso ajudar, Sra. Morrison? Quero modificar minha reserva, respondi. Alterar para um quarto, uma hóspede. Ela fez os ajustes, ofereceu reembolso pela diferença e desejou que eu aproveitasse minha estadia. Depois veio o carro alugado, alterei a reserva, saindo do SUV espaçoso que meu pai fazia questão para um compacto, um carro de férias para uma pessoa só, o tipo que você não precisa justificar para ninguém. Cada ligação me deixava mais leve. Cada reembolso parecia um pedaço de mim voltando para casa. Quando terminei, eu já não me sentia mais a garota que tinha levado um tapa no aeroporto. Eu me sentia como alguém que não via há anos, Rose Morrison, a adulta com controle sobre a própria vida. Guardei o celular na bolsa e fiz o longo caminho de volta ao portão 76. O aeroporto parecia diferente agora, não hostil, não esmagador, apenas neutro, como se o mundo finalmente tivesse parado de tombar contra mim. Quando me aproximei da área de assentos, minha família ainda não tinha me notado. Jéssica ria de algo no celular. Minha mãe fuçava a bolsa, e meu pai lia notícias no tablet. Pareciam tranquilos, em paz, como se 10 minutos antes não tivessem visto a filha mais velha ser agredida e ainda culpado por isso. Entrei no campo de visão deles e disse: estou indo para o meu portão agora. Minha mãe levantou os olhos, confusa. O quê? Este é seu portão. Não mais. Jéssica estreitou os olhos. Do que você está falando? Olhei diretamente para ela. Você não vai para o Havaí. Jéssica riu um som curto, incrédulo. Do que você tá falando, Rose? Para de ser dramática. Levantei o celular, virando a tela para eles. Cancelei as passagens de vocês. Às 3. O silêncio que se seguiu foi um vácuo pesado, abrupto, sugando o ar do momento. Meu pai se levantou. Você o quê? Jéssica arrancou o celular da minha mão, lendo a confirmação do cancelamento como se estivesse escrita em outro idioma. Não, não, não. Isso não. Por que você faria isso? Eu que reservei essa viagem. Você não fez isso? Ela perguntou. Não foi você, respondi baixinho. Fui eu. Cada parte disso. Mamãe também se levantou, a voz tremendo. Rose, isso não tem graça. Não é uma piada, respondi. Confirmem com a companhia aérea, se não acreditam. Papai não hesitou. Pegou o telefone e ligou, repetindo o código de confirmação com firmeza. Jéssica pairava ao lado dele, balançando a cabeça, repetindo para si mesma: ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Mas quando a atendente, no viva voz, confirmou que só restava uma passageira, o rosto de Jéssica desabou. Papai abaixou o telefone devagar. Como você pôde fazer isso? Como pôde? E vocês? Perguntei, a voz firme. Quantas vezes viram ela mentir e me culpar? Quantas vezes elogiaram coisas que eu paguei? Quantas vezes me mandaram ficar quieta para manter a paz? Não, disse mamãe, dando um passo na minha direção. A gente não quis aqui, sim, interrompi. Vocês acreditaram nela sem pensar duas vezes. Nem olharam pro meu rosto depois que ela me bateu. Só ficaram do lado dela, como sempre fazem. A voz de Jéssica quebrou, a encenação desaparecendo. Rose, por favor. Eu não quis aqui, sim, disse. E eu quis isso aqui. Mostrei a eles o reembolso do hotel, a alteração do carro, os cancelamentos dos passeios, cada parte da viagem dele sumindo, uma confirmação por vez. O rosto de papai ficou vermelho. Você acha que isso te faz heroína? Não, respondi. Me faz livre. Mamãe tocou meu braço, com lágrimas nos olhos. A gente pode consertar isso. Por favor, não deixe a gente aqui. A gente não tem dinheiro para comprar novas passagens. Eu a encarei. Eu sei. Por isso paguei tudo da primeira vez. Jéssica segurou meu pulso, a voz trêmula. Desculpa, Rose. Eu não devia ter te batido. Eu tava estressada, não tava pensando. Puxei meu braço devagar. Você tem 26 anos, Jéssica. Quando é que você começa a pensar?
Não havia crueldade na minha voz. Nada de rancor. Só a verdade. A verdade que ela evitou por anos. O anúncio de embarque ecoou acima de nós. Agora, embarque do grupo A para Honolulu. Meu grupo. Papai se colocou na minha frente. Se você passar por esse portão, não espere voltar. Olhei para ele, de verdade, e pela primeira vez eu não me encolhi, não vacilei. Eu não sou a pessoa que foi embora, disse baixinho. Vocês foram embora há muito tempo. Passei ao lado dele. Ninguém tentou me impedir dessa vez. A funcionária do portão escaneou minha passagem, me lançou um olhar solidário e disse baixinho: dia difícil? Dei um meio sorriso. Está melhorando. Enquanto caminhava pela ponte de embarque, senti um peso sair do meu peito a cada passo. Quando cheguei ao meu assento janela, premium, com espaço extra para as pernas, o sol atravessava o vidro em faixas douradas. Quando o avião começou a se mover, olhei pela janela uma última vez. Através do vidro do terminal, vi minha família, Jéssica andando de um lado para o outro, em pânico, mamãe chorando com o rosto nas mãos, papai discutindo com o atendente do portão, como se pudesse forçar o mundo a voltar ao formato que queria. Eles pareciam perdidos, como atores que de repente esqueceram suas falas quando o roteiro mudou. O que aconteceu depois realmente surpreendeu todos. O Havaí parecia diferente no instante em que pisei na varanda do meu quarto. O oceano era de um azul profundo e infinito, o tipo que faz você se sentir pequeno e protegido ao mesmo tempo. Deixei a brisa tocar meu rosto, a mesma bochecha que Jéssica tinha acertado horas antes e, pela primeira vez em anos, não doeu. Passei os dias seguintes fazendo snorkel, caminhando, comendo sozinha sem pedir desculpas. Meu telefone não parava de vibrar, ligações, desculpas, raiva, confusão, mas silenciei tudo. No voo de volta para casa, finalmente abri a carta que meus pais tinham enviado para o meu apartamento. Eles admitiam tudo, o favoritismo, as falhas, os anos me tomando como garantida. Eles pediam desculpas. Sinceramente, dobrei a carta com cuidado e coloquei na gaveta. Eu não estava pronta para responder, mas, pela primeira vez, a escolha era totalmente minha. Aprendi que paz não vem de ficar calada, vem de finalmente escolher a si mesma. Minha família pode mudar ou não, mas eu não carrego mais o peso das escolhas deles. Estabelecer um limite não foi crueldade. Foi sobrevivência. Se essa história parecer familiar, você não está só. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e diga de onde está assistindo. E se quiser mais histórias reais de família como esta, se inscreva para não perder a próxima.